Pick up your jacket. Pick up your jacket. Pick up your jacket. Pick up your jacket. Pick your gloves up. Pick your gloves up. Pick your gloves up. My friends, vocês viram que saiu junto o phrasal verb nessa primeira cena do pega o casaco, né? Pick up your jacket. Saiu pick up, phrasal verb ali juntinho, o verbo com a preposição. Só que na segunda cena o mesmo phrasal verb saiu separado. O pick num canto e o up no outro. Pick your gloves up. Pick your gloves up. Bom, tô fazendo esse vídeo aqui basicamente para você entender isso e ficar habilidoso com os seus phrasal verbs aí, tanto para você entender a pessoa quando uma pessoa está falando mais rápido com você, algum gringo, e você não perder o raciocínio, e também para você usar aí na sua conversação no dia a dia, ter uma fala do inglês mais natural, melhorando o seu speaking. Gravei um vídeo completo explicando tudo para você sobre o meu treinamento de inglês English Unblocked Training. Treinamento completo de inglês do Brother Bilingue com acesso à comunidade comigo e tudo mais. Link na descrição do vídeo, só assistir lá. My friends, vamos então reagir às cenas dos atores, dos gringos aí falando alguns phrasal verbs em cenas de série e de filmes aí que eu separei pra gente. Primeira missão, na verdade eu vou te dar um primeiro desafio. Vou colocar a cena 2 vezes aqui, tenta pegar aí no listening, força o ouvido agora, tenta entender aí antes de eu falar o que eles falaram. Qual frase foi essa? Let's listen, vamos ouvir. Turn the volume up. Turn the volume up. Então, se você ouviu o que ela falou, turn the volume up, foi isso que ela falou. Turn the volume up, turn the volume up, turn the volume up, turn the volume up. O que é legal a gente visualizar aqui é que ela separou o phrasal verb turn up. O turn tá num canto da frase e o up tá no outro canto. Ó. Turn the volume up. Turn the volume up. Isso aconteceu, my friend, porque quando você tem um nome de alguma coisa ou um nome de alguém como sujeito ali, você pode separar o phrasal verb dessa forma. Então ali foi o nome, né, um substantivo, volume. Turn the volume up. Turn the volume up. Então, quando você tem um substantivo comum ou próprio, o nome de alguma coisa ou o nome de alguém, você pode colocar esse nome entre o phrasal verb ali, entre o verbo e a preposição. Por isso que está o turn num canto, o up no outro. Vamos ver mais uma cena, mesmo esquema, tá? Força o listening aí primeiro, que eu já vou te mostrar a resposta na sequência, fica tranquilo. Let's try turning up the volume. Let's try turning up the volume. Let's try turning up the volume. Então o que ele falou aí foi let's try turning up the volume. Aqui ele usou o mesmo phrasal verb, só que aí ele usou the volume depois. Let's try turning up the volume. Ele não fez igual a moça lá. Repare que o mesmo phrasal verb ela usou de forma diferente. Então isso aqui não é uma regra. Quando você tem o nome de alguém ou de alguma coisa, você pode colocar tanto no meio, igual ela fez ali, quanto o outro cara fez aqui, que é colocar o nome depois. Então não tem certo e errado. Você escolhe o jeito que a frase está fluindo. É mais natural na cabeça dos gringos, a pessoa que pensa em inglês já, é mais natural ela fazer essa divisão. Eu percebo que os gringos falam muito assim, dividindo. Eu não sei se esse cara do Star Trek aí, ele é estrangeiro e tal, não conheço muito a galera do cinema, os atores, mas enfim, aí ele falou turning up the volume, falou volume depois, não tem problema nenhum. Let's try turning up the volume. Let's try turning up the volume. Foi isso mesmo que ele falou, rapidão assim? Let's try turning up the volume. Let's try turning up the volume. É isso mesmo. Bora pra próxima cena. Let's listen. Then figure something else out. Then figure something else out. Then figure something else out. É isso aí que ele falou mesmo, ó. And then figure something else out. And then figure something else out. Olha só. And then figure something else. E depois o out lá. Dividiu o figure out no meio. Figure out é descobrir. No sentido de decifrar alguma coisa pelo seu próprio raciocínio. Descobrir alguma coisa na sua mente. Então ali ó. And then figure something else out. O something else ali significa alguma outra coisa. Alguma coisa a mais. Então é descobrir alguma coisa a mais. Então é decifrar alguma outra coisa. And then figure something else out. Mas olha só que interessante. Porque aqui ele usou something else out, certo? Dividiu, figure e o out. Olha a próxima cena, presta atenção aí comigo, let's listen. We gotta figure out something else. We gotta figure out
something else. Wait, we gotta figure out something else. Olha que louco. We gotta figure out. E aí ela jogou something else lá no final. We gotta figure out something else. Porque lembrando você mais uma vez, quando eu tenho um substantivo, uma palavra comum, um substantivo próprio, de boa. Nome próprio ou substantivo é tranquilo, de boa você falar junto ou separado. Só que agora vamos ver casos de quando você deve separar, quando não tem história, quando a regra é falar o phrasal verb dividido no meio assim. Let's listen once again. Vamos ouvir mais uma vez, mais uma cena. No, I'm gonna cheer you up. No, I'm gonna cheer you up. Pode ver agora que o phrasal verb tá dividido ali, ó, que é o cheer up, que é animar, né? Que ela falou, não, vou animar você aqui. Eu vou te colocar pra cima, vou te animar. I'm gonna cheer you up. Ela não falou I'm gonna, né? Não sei se vocês perceberam ali, ó. Ela falou I'm. Ela só falou o finalzinho do gonna ali, ó. I'm. Isso é normal eles fazerem isso. É tipo uma contração que nasceu nova aí, ó. I'm na. Doideira, né? Ao invés de I'm gonna. I'm gonna cheer you up. I'm gonna cheer you up. Por que esse phrasal verb veio dessa forma dividido então, ó? Cheer you up. E por que é obrigatório, na verdade? Você deve fazer essa divisão. Porque no caso ali veio um pronome. Então quando você tem o pronome é obrigatório. Reparte o phrasal verb no meio, verbo de um lado, pronome no meio, preposição do outro. Então cheer up ele virou cheer you up. Cheer you up. Te animar, animar você, colocar você pra cima. Let's listen the next. Vamos pra próxima cena. Okay, we'll figure it out. Figure it out how? Okay, we'll figure it out. Figure it out how? Ok, we'll figure it out. Ó, o it ali, ó, é um pronomezinho. Então, obrigatoriamente, ele veio entre o figure out, ele virou figure it out. Figure it out. Ok, we'll figure it out. E aí ele falou, figure it out. How? Ele falou de novo, né? Figure it out. Então, por isso aí que foi o uso obrigatório. Pode ver que na fala dele não tem nada de diferente do dela, porque nesse caso viu o pronome, separou. Isso você pega com o tempo, guys. Conforme você treina o seu listening, ouve bastante, se expõe ao idioma, escuta os gringos falando em conversações, em filmes, séries, enfim. Enquanto você se expõe ao idioma, praticando o seu speaking também, colocando o inglês pra fora, você começa a criar esse feeling de separar os phrasal verbs que faz com que a sua fala soe muito natural. Então, por mais que eu te mostrei o passo a passo aqui para você entender um pouco melhor e criar esse feeling também, mas ainda querendo ou não, é um feeling que você cria, então é algo que vem com o tempo. Mas eu tenho uma dica aqui que vai te ajudar um pouco a não travar nesse processo, porque eu percebo que geralmente o phrasal verb se divide assim quando o objeto depois do verbo é muito grande. Vamos para esses exemplos práticos aqui. Cheer up the people who were sad out there. O phrasal verb veio logo então aqui no comecinho e o objeto que vem depois do verbo, olha o tamanho do sujeito. The people who were sad out there. Imagina se eu fosse jogar o up depois do sujeito, ó. Cheer the people who were sad out there up. Muito estranho, né? Muito esquisito. Então isso aqui não funciona. Nesse caso nós temos que deixar o phrasal verb junto ali, a preposição com o verbo grudado. O cheer grudado aqui junto com o up para fazer mais sentido, ficar mais natural. Cheer up the people. Na verdade, nesse sentido aqui, para ficar correto mesmo. Cheer up the people who are sad out there. Porque eu tenho um complemento aqui, um sujeito muito grande que veio na sequência. The people who are sad out there. Olha só essa segunda frase. Look up all the terms that you don't know. Imagina se eu tirasse esse up aqui e colocasse depois do complemento lá, depois do sujeito. All the terms that you don't know. Look all the terms that you don't know up. Muito estranho, né? Muito incorreto. Não soa bem, não funciona. Então, nesse caso, o phrasal verb vem junto ali. O verbo, ele vem grudado no up já. Look up all the terms that you don't know. Porque o complemento é muito grande. All the terms that you don't know. Mas ainda nessa saga do separa, não separa, calma aí, presta atenção aqui que eu tenho mais coisa importante para te falar. Alguns phrasal verbs são exceções de tudo isso que eu falei para vocês, porque eles são imutáveis, inseparáveis. O come across aqui é um exemplo disso que eu estou falando. Então vamos lá. O primeiro ponto aqui, ó, o come across, ele nunca se divide. Então essa primeira frase aqui, ó, eu falei o come across juntinho. Para quem não sabe, come across é encontrar algo ou alguém espontaneamente ou por acaso. Então ali eu falei, ó, I came across a new show on TV. I came across a new show on TV. Então eu encontrei ali, entre aspas do nada, né? Encontrei, me deparei
com um novo programa de TV. Ali eu usei certinho, então esse uso aqui está correto. Só que essa frase não te soa estranho? I came a new show across on, olha lá, eu já juntei uma preposição na outra, não ficou legal. E eu deixo isso então como uma dica, uma sugestão para você, sempre quando você estiver estudando phrasal verb, tá pegando vocabulário de phrasal verb novo, dá uma olhada, dá uma pesquisada no termo para ver se ele é separável ou não. Pode acontecer aqui, igual aconteceu com o come across, que ele não se divide. Segundo ponto que você deve se atentar aí, é que nunca se divide um phrasal verb que tem duas preposições, double prepositions, two prepositions. Que nem o phrasal verb aqui, to walk out on, to walk out on. Walk out on é abandonar, é tipo o verbo abandon somebody, abandonar alguém ali, ó. E aí no exemplo eu coloquei, ó, he walked out on his girlfriend, 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 ele abandonou sua namorada. Então nesse caso aqui, nesse caso 2 aí que eu estou explicando para vocês, duas preposições, ó, o phrasal verb feito de duas preposições nunca se divide. Um outro exemplo de um phrasal verb que tem duas preposições é o look into. É que aqui tá tudo junto, né? Mas é a preposição in com into. Nesse caso a gente nunca separa, look into. Sempre vem junto. Uma terceira coisa que você precisa saber ainda nessa ideia dos splittable ou unsplittable phrasal verbs, separáveis ou não separáveis, é este contexto 3, esta regrinha, entre aspas, não é uma regra, né? Mas é uma dica 3. Phrasal verbs que têm diferentes significados, diferentes traduções. Tipo o take off, porque o take off ele tem vários significados. Ir embora, decolar, quando o avião decola, tirar no sentido de remover alguma coisa, tirar um chapéu, tirar o óculos, enfim, tirar, decolar. Mas vamos então pegar ele como exemplo aqui, phrasal verbs com different meanings, diferentes significados. Pega o exemplo comigo aqui, o primeiro aqui, ó, do take off. Como aqui é plane, então ele está no sentido de decolagem, ó, the plane took off, o avião decolou. The plane took off yesterday night, o avião decolou ontem à noite. Quando ele está nesse sentido, nós usamos ele junto, ele não se separa. Então por isso que o took off está ali daquela forma. Já essa segunda frase aqui, o take ele já está separado porque ele está no sentido de tirar, ó. Don't wear this shirt now, não use esta camisa agora. Tire ela, take it off, aí tá separado ali com o it no meio, ó. Take it off, tire ela. Então quando ele está no sentido do tirar, por exemplo, aí você pode separá-lo, take it off. Só que no caso ali, por exemplo, se eu fosse falar aqui nessa frase 1, por mais que o phrasal verb não estivesse no passado e estivesse na forma dele do presente, o verbo take mesmo, ainda assim teria que estar junto ali. Por exemplo, the plane will take off tomorrow night. The plane will take off tomorrow night. O avião vai decolar. Will take off tomorrow night. Também ele teria que estar ali desta mesma forma. Então, terceira e última dica amiga para vocês aqui. Different meanings. Phrasal verbs with different meanings. Então é isso. Esse foi mais um vídeo aqui do Brother Bilingue. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Clica no desenho do macaquinho que vai aparecer aqui na tela para você se inscrever no canal e não perder mais nenhuma informação desse universo autodidata de aprender tudo sobre o inglês usando as ferramentas que temos na internet hoje em dia. E vou deixar um vídeo para você ver aqui também de como treinar inglês e como aprender inglês usando filmes e séries da forma certa, a forma correta, a forma eficiente que funciona. Alright, my friends. God bless y'all.